Então, galera, bom dia. Eu sempre digo que no cangaço não dá para saber o que aconteceu, mas dá para saber o que não aconteceu. Então, a gente aqui estuda o lado oculto do cangaço, o lado oculto da pesquisa do cangaço, como se deu essa história do cangaço, de onde que vem, né? Quem são os responsáveis e como que eles conseguiram se colocar numa posição em que eles são os donos da história, né? E aqui a gente tem que falar mais uma vez, do Antônio Amauri, cujo trabalho a gente considera muito importante para o cangaço, porque ele colheu centenas de testemunhos, né, viajou 73 vezes para o Nordeste para fazer o trabalho dele. Todos sabemos, né, que ele se dedicou bastante para a colheita dessas testemunhas, mas ele fez apenas isso, colheu testemunho e mais nada. Ele não corroborou nada dessas testemunhas com algum fato histórico. É o que nós vemos assim, né? Quando você entrevista uma testemunha sem uma metodologia acadêmica ou científica, você está, para todos os efeitos, né, contando uma história oral. É uma história oral sujeita a todas as influências que podem ocorrer em cima desse testemunho, né? É sabido no meio legal que a prova testemunhal é a prostituta de todas as provas. Quer dizer, não prova porra nenhuma, a não ser que você tenha um fato que corrobore, né? Por exemplo, aqui no contraditório é muito fácil eu fazer as perguntas terríveis para os pesquisadores, que nem o Antônio Amauri. Eu vou acoplar esse vídeo ao outro e vou tentar mostrar como que funciona o sistema, né? Você tem uma cúpula de cangaceiros, no caso dele, Balão e Criança, que são os conselheiros do Antônio Amauri. Mas aí você vai ver que não existe nenhum embasamento para esses dois cangaceiros estarem falando, né? Porque da onde que eles vêm, o que que eles, né, fizeram, qual são o histórico deles no cangaço, né? Aí a história deles não tem profundidade nenhuma, nem de Criança, nem de Balão, nem nenhum daqueles que se entregaram em Jeremoabo. Vamos pensar assim, galera. Esses caras entrevistam aqueles que se entregaram em Jeremoabo, e Antônio Amauri escolheu dois desses entreguistas para ser o confidente dele, o conselheiro dele, quando o assunto é o cangaço. Galera, testemunhas, né, fazem o que o cara quer. Você vai ser grande amigo de testemunha, que nem Antônio Amauri se vangloria de ser grande amigo de João Bezerra, por exemplo. Ele critica Lutgard Barros e o Durval Rosa, né, que não gostam de João Bezerra e dizem que ele era um corrupto. Aí você tem que saber aonde jaz, né, os interesses. Os interesses de Antônio Amauri é o mesmo interesse de João Bezerra, no final da história, né? Aí você vai ver a figura polêmica que é o João Bezerra em termos de legalidade, em termos de ser um policial cumpridor do seu dever. Nada disso você vê na história policial, na história da carreira de João Bezerra. Você não vê ele exercer nenhuma vez a sua função legal. Será que isso não é importante também para você fazer uma pesquisa, saber um pouco sobre a história da sua testemunha? Tem que saber alguma coisa, tem que corroborar alguma coisa com alguma coisa factual. Ele era um bom policial? Não. Por quê? Porque não abria inquérito, não fazia investigação, né? Ofuscava, não ia lá, não disse-me, jamais fazia qualquer coisa que, vamos dizer assim, dentro da sua função legal. Já
o Antônio Amauri acha que não, acha que o João Bezerra era um caba decente, mas não tem a corroboração. Quer dizer, é assim que se funciona o trabalho do pesquisador, sem olhar quem são essas pessoas dentro do seu trabalho, dentro do que dizem que são. Cadê as provas? Não existem, galera. No caso desses cangaceiros entreguistas, que nem balão em criança, não tem nenhuma substância o que eles dizem. Outra coisa muito importante, galera, que eu esqueci de falar é que nenhum cangaceiro, né, fodão, jamais deu entrevista a pesquisador algum. Né? Aí você vai falar quem são esses caras. Sabino das Abóbora, que era tenente do Batalhão Patriótico, pouca gente sabe disso. Sabino, Antônio, irmão de Lampião, era também tenente. Né? Esses cabas da peste, depois que eles foram agraciados com a patente lá em Juazeiro do Norte pelo padre Cícero, alguns vão dizer, não foi o padre. Bem, isso aí, a história está aí para qualquer um ver, né? Está no noticiário do jornal, o padre Cícero falando. Vou fazer um outro vídeo aqui, padre Cícero sendo entrevistado e o que ele achava de Lampião pelo jornal o Globo. Mas de qualquer maneira, os cangaceiros fodões eram esses, vamos repetir. Lampião, Sabino das Abóbora, Antônio Ferreira, irmão de Lampião, Macilon, que na minha opinião era um bandido independente de Lampião, né? Ele foi, nessa invasão, entre aspas, de Mossoró, ele foi um personagem importante. Zé Baiano, que sumiu misteriosamente, né, em 1936, mais ou menos na época do filme de Benjamin Abraão, que para mim é um filme que desmistifica, ao mesmo tempo que mistifica, desmistifica o cangaço, porque o cangaço na realidade foi criado, o lampiônico, o cangaço lampiônico, criado em cima desse filme. Então você vê que tem aqui no Contraditório muita coisa que a gente ainda vai abordar, mas o que a gente não pode esquecer, galera, é que nenhum cangaceiro, quando eu falo nenhum mesmo, fodão, deu entrevista para qualquer pesquisador ou historiador do cangaço, né? Quem deu essas entrevistas todas foram personagens que dizem que estavam lá, que dizem isso, que dizem que daquilo, mas quando você for olhar o histórico dele como cangaceiro, 90% entrou pro cangaço depois do filme de Benjamin Abraão, quando o cangaço já quase não existia mais, já era coisa extinta, né? Angico foi para finalizar o cangaço de modo espalhafatoso, para esconder o passado e fazer um reset, né? Para que tudo permanecesse igual, só que com cara diferente.